Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre minimalismo, sobre a gente se livrar dos excessos de coisas, né? Eu tenho estudado um pouquinho de Feng Shui, de minimalismo, tenho lido um pouquinho sobre esses assuntos de uns tempos pra cá, porque eu tenho me questionado um pouco sobre os nossos valores sociais, como sempre, né? Eu acho que desde que eu nasci eu questiono tudo. Mas ultimamente uma das pautas principais dos meus questionamentos está muito ligado a essa relação com o consumo, né? Teve uma época na minha vida que eu achava que uma pessoa próspera era aquela que podia comprar tudo, né? Eu achava que eu confundia possessividade, eu confundia ter posses com possessividade. Isso me lembra muito uma frase do Osho que ele fala que o problema não é a gente ter posses, o problema é a gente ser possessivo. Porque assim, quando você compra um objeto, por exemplo, para sua casa, sei lá, para sua cozinha, para o seu banheiro, para o seu quarto, ou quando você vai dar um objeto para alguém, mas você faz isso de uma forma consciente, perceptiva, você se conectou com a energia daquele ambiente, ou com a energia daquela pessoa e completamente intuído, você fala, ah, legal, vou dar esse presente para essa pessoa, vou dar esse presente para mim mesmo, né, para minha casa. Você faz isso de uma forma consciente. Só que o que acontece hoje em dia, gente? Por causa dos valores da nossa sociedade, a gente aprendeu a atrelar muito afeto a bens materiais. Então, se eu tô me sentindo meio vazio, né? Se eu tô me sentindo assim com a vida um pouco sem sentido, então eu vou dar uma volta no shopping e vou comprar, vou consumir. Ah, não, essa roupa agora, depois, esse tênis, né? E a gente vai começando a consumir de uma forma meio desenfreada. Às vezes a gente nem sabe muito bem por que a gente comprou aquilo, mas parece que naquele momento deu um alívio, né? Uma ilusão de que aquilo ia nos aliviar, ia nos trazer uma alegria, assim, parece que dá um... Ai, que gostoso uma roupa nova, né? Só que aí, muitas vezes, foi aquele prazer momentâneo, aquele pseudo prazer, né? E aí passa um tempo, quando você vai ver, aquela roupa tá lá no seu armário e você não usa faz um ano, né? Aliás, às vezes você nunca usou, às vezes tá até com a etiqueta. Quem nunca? Né? Às vezes a gente faz isso para aliviar algum vazio existencial que a gente está sentindo. Então a gente vai consumir, a gente vai comprar. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura, e eu sei disso porque eu tenho vários amigos que moram no exterior, eles me falam isso, eles me dão esse parâmetro, porque até então eu não tinha esse parâmetro, mas eles falam que aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de ter que ter um tênis muito bom, ou um celular muito bom, e a gente parcela, sei lá, em 10 vezes, mas aquilo representa status, né? E que muitas vezes em outros países isso não é tão comum, as pessoas não se importam muito com isso. Mas aqui é uma questão muito cultural, a gente ter um carro X, né, ou ter um tênis X, ou ter um celular X pra gente se sentir inserido. Eu lembro até uma vez que eu apareci com meu celular aqui e alguém me falou assim, você não tem iPhone? A pessoa ficou indignada de eu não ter iPhone, porque como posso ser uma profissional de sucesso sem ter iPhone? Não, gente, eu não tenho iPhone, não tenho nada contra o iPhone, mas eu comprei lá um celular mais baratinho, que pra mim é funcional, que tinha a ver comigo, e tô feliz da vida, ele tá fazendo o que me interessa pro meu trabalho, tá sendo útil, então pra mim tá ok. Mas não é que você não possa ter um iPhone, é claro que você pode ter um iPhone. Quando você compra aquilo com consciência, quando você olha para aquele objeto e você sente que aquilo tem a ver com a sua energia, está fazendo conscientemente, ok. O problema é quando você usa isso como instrumento de guerra, para esfregar na cara dos recalcados, que você pode, né? Mesmo que você tenha parcelado em 50 vezes, né? Em várias encarnações. Mas tudo bem, você está esfregando na cara dos recalcados. Só que, gente, as pessoas que realmente se importam com o fato de você ter um carro XYZ ou um tênis X, será que são essas pessoas com as quais você quer se relacionar? Será que é isso que você quer para a sua vida? São pessoas que se importam com isso? É para elas que você quer ser importante?
Tem até uma frase que eu não conheço o autor, que eu acho incrível, que fala assim: status é comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar quem você mal conhece aquilo que você não é. Quem nunca, né? Eu já fiz isso em algum momento da minha vida, acredito que você também. E talvez você também já tenha se sentido meio desconcertado quando você entra num lugar muito chique, né? Assim, que você acha muito chique e você não tá assim super bem trajado. Você pode ter se sentido meio excluído, porque as pessoas vão te olhar meio estranho. Só que aí, gente, eu tive a experiência de fazer algumas viagens para fora do país e eu fui em lugares que são considerados, assim, fui conhecer, né? E, gente, eu nunca vi tanta gente simples no trato e nas relações como nesses lugares. E aí o que eu percebi é que quem tem dinheiro mesmo, quem é rico pra valer, é simples. A pessoa, eu já vi, gente, já fiquei sabendo de histórias de pessoas que tinham muito dinheiro e que tinham carros muito simples. Porque pra essa pessoa, aquilo bastava, era o que tinha a ver com a energia dela. Não tem problema você ter um carrão, você ter uma casona, a questão não é essa, não é isso que eu tô falando aqui, gente. O que eu tô querendo dizer é que prosperidade tem a ver com consciência. Se você consome coisas pra fugir de si mesmo, pra negar a si mesmo, pra se anestesiar, ou pra tentar entrar dentro de um status, pra se exibir, pra mostrar pro outro, então você é um escravo da sociedade. Você não tá fazendo isso porque aquilo te faz bem, porque aquilo te nutre, porque tem a ver com a sua energia. Você está virando um escravo daquilo. Tem até uma frase, que eu não sei quem é o autor, que fala assim que muitas vezes quando você compra algo, quando você compra um objeto ou uma propriedade, dependendo da situação, não é você que tem o objeto, mas é o objeto que te tem. Ele vira o seu dono. Às vezes você fica com tanto medo de perder ou daquilo quebrar, de alguém te roubar, que você não está tranquilo, você está sempre apegado àquilo. Então essa visão que eu tô tendo com Feng Shui, estudando um pouco sobre minimalismo, inclusive tem um documentário muito bom que eu deixei na minha fanpage como recomendação, vou deixar aqui no vídeo também, em algum lugar por aqui vou colocar um cartazinho para vocês estudarem um pouco sobre esse assunto, se vocês se interessarem. Enfim, quando você começa a estudar sobre esses temas, e aí você vai olhar para sua casa, gente, quanta coisa que você deve ter na sua casa provavelmente que você não usa, que não tem utilidade nenhuma pra você. Às vezes coisa que já quebrou, que é terrível deixar ali porque a energia é parada. E aquilo tá ali sendo acumulado e não tem significado nenhum. Às vezes você pensa assim, não, eu tenho que morar numa casa maior, né, pra caber mais coisas, porque minhas coisas não estão cabendo aqui dentro. Aí você muda pra uma casa maior e aí começa a não caber lá também, porque você começa a acumular mais e mais coisa e nunca é suficiente, você vai acumulando e vai acumulando e vai comprando e vai consumindo e aquilo perde o sentido, fica sem significado. Então eu acho que esse movimento minimalista, que não é... O movimento minimalista, gente, ele não fala pra você não consumir mais, não é isso, ele fala pra você consumir de forma consciente. Então você vai comprar um objeto, você olha pro objeto e fala: isso tem a ver comigo? Tem a ver, né, com a minha energia? Isso são palavras minhas, né? Eu realmente preciso disso? Isso é útil pra mim? Então tá, se for útil, se for realmente interessante, se tem a ver comigo, então ok, eu vou comprar aquilo. Mas é essa percepção, é não fazer as coisas no modo zumbi, né? Porque muitas vezes a gente compra, por exemplo, numa fast fashion, a gente vai numa fast fashion e compra lá a roupa da moda. Mas muitas vezes a gente vai poder usar aquela roupa por 2, 3 meses. Depois a moda acaba, aquilo perde o sentido. Às vezes você guarda aquilo por 20 anos para ver se vai voltar. Aí não volta, ficou lá entulhando o seu guarda-roupa por anos, né? Aquela energia parada ali. Que tal se você, por exemplo, comprar muitas vezes uma roupa que é de uma marca melhor, tem um acabamento melhor, às vezes é muito mais cara, mas é uma coisa que você vai usar, sei lá, por várias gerações muitas vezes, né? É uma coisa que vai durar muito tempo. Essa cultura, eu comprei um livro sobre a moda parisiense e eu lembro que a autora fala muito isso nesse livro. Que lá, às vezes, a mulher compra uma bolsa e, sei lá, gasta 2, 3 mil euros numa bolsa, por exemplo. Só que aquilo fica de geração para geração, ela não fica comprando uma bolsa por mês, né? Ela não fica comprando uma bolsa por ano, sei lá, não é toda hora que ela tá renovando, ela compra a bolsa, mas é uma bolsa de qualidade, ela usa aquilo por muito tempo.
Veja, gente, o que eu tô dizendo é que não é um problema você consumir. Se você gosta de ter 30 bolsas por ano, não tem problema. A questão é o quanto aquilo foi feito de uma forma consciente, de uma forma perceptiva. O quanto você fez aquilo para ficar inserido dentro de um contexto. O quanto você fez aquilo para ser aceito. Aceitação, gente, não vem de fora. Aceitação vem de dentro. A pessoa, sinceramente, gente, eu já vi isso acontecer. A pessoa às vezes pode até não estar muito bem trajada, pode até estar com trajes às vezes meio esquisitos, mas se a pessoa tem dignidade, se ela tem autoconfiança, ela emana aquilo e ela passa isso para quem está ao redor dela. Ela passa, porque a energia que ela vibra é isso que cativa. É claro, né, se ela tiver fisicamente com uma roupa apresentável, a chance daquilo cativar o ego das outras pessoas é maior, sem dúvida, porque tem ali uma linguagem social. Mas se essa pessoa está de fato conectada com a essência, ela está ali digna, é isso que vai fazer ela se sentir pertencendo ali, né? Não é ela ter a roupa da moda. Quantas vezes a pessoa tá lá com a roupa da moda, com o celular da moda, com o carro da moda, com a casa da moda, sei lá, né? E tá ali infeliz por dentro, tá sendo rejeitada pelos outros, porque não é isso que faz a pessoa ser inserida de fato, né? Não é isso que faz ela ser querida, é a sensação de dignidade que ela tem. Então, gente, tem uma frase do Osho que é muito bacana, que ele fala assim: às vezes as pessoas ficam muito focadas em conquistar coisas fora de si, mas a grande conquista é a conquista de si mesmo. Isso é lindo, né, gente? Então, quando a gente conquista a gente mesmo, quando a gente aprende a se conectar com a nossa verdadeira essência, quando a gente vai fazer uma compra, a gente vai fazer aquilo com percepção, não como forma de fuga, nem como forma de anestesia. Então, gente, a minha sugestão é que você olhe para sua casa, comece hoje, comece a observar seu quarto, sua cozinha, a sala de estar, comece a observar o que está em excesso ali. E vai limpando, começa a doar, monta uma lojinha online, sei lá, vende para um brechó, o que você achar melhor. Começa a se desfazer daquilo que está excessivo, daquilo que está quebrado, se arruma, se conserta. Não deixem coisa quebrada em casa, gente, isso é energia parada. Tá? Então, se você deixa alguma coisa quebrada, às vezes você até começa a atrapalhar a sua prosperidade por conta disso. Então começa a doar, começa a se desfazer, dá para alguém que precisa, sei lá. Mas começa a abrir espaço para coisas novas poderem chegar na sua vida. Né? Porque se tem uma energia velha ali, muitas vezes aquilo acaba interrompendo o fluxo da prosperidade na sua vida. E aí, às vezes você nem sabe quantas roupas legais você tem, porque tem tanta roupa ali que você não consegue enxergar as que você gosta. Porque todas as outras desnecessárias estão tapando a sua visão. Quando você começa a ficar mais seletivo, a perceber o que é realmente útil, você vai percebendo que a sua vida se torna muito mais dinâmica, muito mais interessante. Inclusive tem até uma pesquisa que mostra que os grandes milionários, eles costumam repetir muito a roupa. Porque eles têm tanta coisa para se preocupar que eles não podem se preocupar com que roupa eles vão vestir. Então é uma preocupação a menos. Então eles têm que ter coisas práticas, funcionais, clássicas, que sejam úteis para o dia a dia deles, né? Mas eles não podem ficar pensando ali, gastando energia, que roupa vou pôr para ser inserido. Então quanto mais fica a pessoa, menos ela se preocupa com isso, segundo as pesquisas, né? Então, gente, esse é o meu recadinho para vocês hoje. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui para mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.